Sejam bem-vindos à Santa Missa. Intenções: pelos fiéis falecidos Gilson da Silva Reis, José Pereira Filho, Maria Aparecida Dionísio Gonçalves, Noel Andrade Fernandes, almas do purgatório. Em ação de graças pelos dizimistas aniversariantes da semana: Adriana Cristina de Oliveira Santos Silva, Ana Lúcia da Silva, Aparecida de Fátima Bonfim, Benedito Juscelino Carvalho, José Antônio Soares, José Regis Meireles Araújo, Leila Aparecida Germano Lourenço, Luiz Romildo Ramos, Maria Aparecida Guimarães, Maria da Glória Leme, Marli Lopes Pereira, Maura Aparecida João, Natan Arantes Gomes, Rafael Monteiro da Silva, Rosângela Gomes Leopoldo, Sabrina Aparecida Rodrigues, pela recuperação da saúde de Cauã Juliano. Quarto domingo da Páscoa. Jesus, o bom pastor, vem para cuidar de nós, seu povo, e nos libertar para a vida. Ele cumpriu sua missão, respeitando a identidade e liberdade do ser humano. Por isso, conhece e chama cada um de nós pelo nome. Mas o Senhor interroga as autoridades do tempo de agora, para que ver e se oferecem a vida ou escravizam, ou se fazem jogo de interesses ou respeitam a dignidade das pessoas. É preciso ouvir o Evangelho e interrogar nossas atitudes. Cantando, iniciamos nossa Santa Missa. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Já me deu o suficiente desta vida, não peço mais. Já me deu o suficiente, já me deu o suficiente, já me deu amor e paz. Já me deu o suficiente, já me deu o suficiente, já me deu amor e paz. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Por caminhos rodeados de perigo, não sem temor. Sei que Deus está comigo, sei que Deus é meu amigo, sei que Deus é meu pastor. Sei que Deus está comigo, sei que Deus é meu amigo, sei que Deus é meu pastor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, no dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, hoje domingo, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos as nossas culpas e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Como a ovelha perdida
ao teu lado. Lembra-te de mim, pecador, por tua cruz. Cristo eleison, Cristo eleison, como a pecadora caída, derramo aos teus pés minha vida. Vi as lágrimas do meu coração que Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas. glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 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 Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, conduzi-nos à comunhão das alegrias celestes, para que o rebanho possa atingir, apesar de sua fraqueza, a fortaleza do pastor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Liturgia da Palavra. Quem trabalha na defesa da vida e se opõe à estrutura da morte da sociedade é o bom pastor.
na realidade de nosso tempo, de nossa história. Isso o Senhor espera que sejamos. Leitura do Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, no meio dos 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes. Quando ouviram isto, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: Convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão de vossos pecados. E vós recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós e vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar para si. Com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho e os exortava, dizendo: Salvai-vos dessa gente corrompida. Os que aceitaram a palavra de Pedro receberam o batismo naquele dia. Mais ou menos 3.000 pessoas se uniram a eles. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas reposantes, me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas reposantes, me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes, me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas reposantes, me encaminha. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estais comigo com bastão e com cajado. Eles me dão a segurança. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas reposantes, me encaminha. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo, e com óleo vós ungis minha cabeça, e o meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas reposantes, me encaminha. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz
as águas reposantes me caminha. Toda a igreja é bem bonito, Senhor. O Senhor Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se suportais com paciência aquilo que sofreis por ter feito o bem, isto vos torna agradáveis diante de Deus. De fato, para isto fostes chamados. Também Cristo sofreu por vós, deixando-vos um exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum. Mentira nenhuma foi encontrada em sua boca. Quando injuriado, não retribuía as injúrias, atormentado, não ameaçava. Antes colocava a sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Sobre a cruz, carregou nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas fostes curados. Andáveis como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes ao pastor e guarda de vossas vidas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Eu sou o bom pastor, diz o Senhor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes, me caminha. Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje com toda a igreja o conhecido domingo do Bom Pastor. Todo quarto domingo da Páscoa, a igreja proclama o Evangelho de São Lucas, ou melhor, o Evangelho de São João, o capítulo 6 do Evangelho de São João, no qual Jesus se coloca então como o pastor das ovelhas, como o único e verdadeiro pastor. Se nós olharmos no Evangelho de hoje, nós veremos que foi do versículo 1 ao 10. Jesus não falou, eu sou o pastor. Mas se você estiver vivo o ano que vem, você vai ouvir do versículo 11 em diante. E aí Jesus vai falar, eu sou o bom pastor. Eu sou o único e verdadeiro pastor. Padre, mas e o Papa? E os bispos e vocês padres? Vocês não são pastores também? Na medida em que a gente se aproxima, se une, se configura a Cristo e aí colabora com o pastoreio dele. Vejam, as ovelhas não são nossas. As ovelhas não são do padre, seja ele quem for. As ovelhas não são do bispo, seja ele quem for. As ovelhas não são do Papa, seja ele quem for. As ovelhas são de Cristo. E é em nome de Cristo e pela força dele que nós, servos inúteis, colaboramos no pastoreio de seu rebanho. Mas nós não somos donos do rebanho, de forma nenhuma, de forma nenhuma. Aquele que não vem, ou melhor, aquele que vem por outro lugar, senão por mim que sou a porta, diz Jesus, é ladrão e assaltante. Queridos irmãos e irmãs, por isso, uma voz outra, que não a de Jesus, deve despertar em nós uma luz amarela, quase vermelha, deve despertar em nós a atenção. Cuidado com os falsos pastores. Cuidado com os falsos pastores, cuidado com os discursos agradáveis, com as palavras doces, com as promessas bonitas. Cuidado. Jesus só prometeu uma coisa, cruz, não prometeu outra coisa, não aqui, né? Não aqui. Portanto, uma voz que se distancia da voz de Cristo, cuidado, está se distanciando da voz do pastor. E vejam vocês, como aquele que não é o pastor, como que ele exerce a sua relação com a ovelhinha. Vamos ver como que o pastor trata a primeira ovelha. O pastor, nos lembra o salmista, ele vai à frente do seu rebanho, ele vai indicando o caminho para o seu rebanho, ele vai com o cajado na mão, com o bastão, protegendo o seu rebanho das feras. Ele, quando vê que uma ovelha se desgarrou, larga o bando todo lá e vai atrás daquela ovelha desgarrada. Ele, quando vê que tem uma ovelha machucada, ferida, ele toma aquela ovelha nos braços, nos lembra o profeta. Enfaixa suas feridas e as cura. Esse é o pastor. Esse é o pastor. E como age então quem não é o pastor? Coitado, olha para a ovelhinha e só vê lucro, né? Só quer tosquear a coitada, só quer arrancar a lã da coitada, só quer comer o pernil da coitada. É assim? Cuidado com os falsos pastores, cuidado. Palavras adocicadas, promessas maravilhosas. Não é esse e não é essa a voz de Cristo, não é, com certeza. Nós ouvimos na primeira leitura São Pedro
chefe dos apóstolos, se levantar em meio a quem? Em meio a uma multidão. Multidão de quem? De judeus, com certeza. Pedro levanta, toma a palavra e diz: é preciso que vocês que mataram Jesus, portanto aí a gente sabe que são os judeus, que empregaram Jesus, agora se convertam. Se convertam. E pelo batismo vivam a vida nova. Percebem? Pedro, quem? O chefe dos apóstolos. O pastor da igreja nascente. Ele levanta, ele é o chefe. A voz dele, todos os outros se calam. Ele é o burro mais velho, então os outros abaixam a orelha. Vê? A nossa igreja é assim até hoje. Pelo menos deveria ser. A autoridade, o bispo, sucessor legítimo dos apóstolos fala, a gente acata. Ah, mas eu discordo. Não importa, sua discordância não importa nada. Quem obedece não erra. Quem obedece não erra. Talvez quem manda erra, mas quem obedece não erra, com certeza. Então vejam, a igreja não é bagunça. Desde lá do começo a gente vê. Pedro, chefe dos apóstolos, se levanta e começa a discursar. E na segunda leitura também da carta de São Pedro, primeira leitura dos Atos, na segunda na carta, nós vemos que aqueles que são batizados em Cristo passam então a viver como Ele. E como Ele viveu? Insultado, não insultava. Blasfemado, não blasfemava. Humilhado, não humilhava. Padre, mas é difícil, hein? É difícil mesmo. Ninguém falou que ia ser fácil. Já disse, quem disse que viver como cristão, seguidor de Cristo é fácil, falso profeta. Porque não é. É pesaroso, é cansativo, é desgastante. Nós sentimos literalmente as energias indo embora. Mas é assim. É um gastar-se e um desgastar-se pelo rebanho, por causa de Cristo. E aí, nós podemos então entrar no Evangelho. Talvez para nós seja um pouco estranho Jesus falar que Ele é o pastor e as ovelhas escutam a sua voz e elas então obedecem à voz dele, que é o pastor. Porque aqui a gente não tem essa cultura de criação de ovelhas, né? Mas para aqueles que já tiveram a oportunidade de ver na televisão ou em algum lugar que seja, tem lá vários rebanhos e determinado pastor chama o seu rebanho no meio daqueles tantos outros, as suas ovelhas do seu rebanho, é muito interessante. Elas saem daquele bando, daqueles outros rebanhos, no meio daquilo tudo, e vai atrás do seu pastor. E atrás do seu pastor, então, elas o seguem e o seguem até o redil, até o curral. E lá então são cuidadas por ele. Vejam, as ovelhas escutam a voz do pastor. Elas sabem quem as está chamando. Queridos irmãos e irmãs, qual voz nós temos dado mais atenção? A qual voz nós temos escutado mais? Será que nós, na nossa vida, na nossa agitação, em meio aos nossos problemas, em meio a tantas informações, em meio a tanta tecnologia, em meio a tanta ciência, será que nós ainda conseguimos ouvir e distinguir e reconhecer a voz do nosso pastor? A voz de Cristo? São tantas as vozes. Se sim, louvado seja Deus.
Que Deus o conserve, que Deus a conserve. Mas se não, quem sabe, a partir de hoje, você não se sinta motivado a procurar no seu dia a dia ouvir a voz de Deus e reconhecê-la, e reconhecendo-a, segui-la, e seguindo-a, amar o dono dessa voz, amar o pastor. Hoje é um dia disso, um dia propício para nós pensarmos sobre isso. Qual voz nós temos dado ouvido em nossa vida? O que temos escutado? No que temos colocado o nosso coração? Que o nosso coração esteja sempre junto com o coração do nosso único pastor Jesus Cristo, o único necessário para a nossa salvação. Hoje também nós rezamos de forma especial pelo nosso Santo Padre, o Papa, pelo nosso Bispo, pelos nossos padres. Pedimos a Deus que Deus os conserve fiéis, fiéis colaboradores ao pastoreio de Cristo. E nós rezamos sobretudo para que Deus inspire no seio, inspire no coração de nossas famílias santas e boas vocações, jovens que tenham a coragem de deixar tudo o que têm e seguir de forma total, completa, a voz do único e verdadeiro pastor. Jovens que tenham coragem de dar a sua vida como Cristo deu. Que nós hoje, vivendo este domingo do Bom Pastor, possamos abrir o nosso coração e pedir a Deus uma sintonia fina, não apenas do nosso ouvido externo, mas do ouvido do nosso coração, para que nós possamos ouvir, reconhecer, seguir, obedecer e amar a voz e o nosso pastor Jesus Cristo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos anjos, ressuscitou ao terceiro dia. Com coração confiante, apresentemos a Deus as nossas preces. Guiai-nos, Senhor, para o vosso reino. Guiai-nos, Senhor, para o vosso reino. Fazei de vosso povo pedras vivas na edificação de vossa igreja, sacramento de vosso reino. Guiai-nos, Senhor. Inspirai a igreja em sua missão, para que ela possa testemunhar aqui e agora a ressurreição de Cristo. Iluminai os ministros de vossa igreja, para que, dedicados ao vosso povo, sejam bons pastores e guias fiéis de vosso povo. Concedei o vosso amor e sua inspiração necessária aos cristãos que labutam a favor da vida em realidades que oprimem e escravizam. Ajudai-nos a ser vosso povo sinodal e anunciar com autenticidade o Evangelho pelas atitudes e exemplos de compromisso com a verdade e com a justiça. Iluminai-nos com a luz de vosso Espírito Santo, para que sejais nós não desviemos do caminhar juntos com a Igreja Sinodal, vivendo a verdade de Cristo.
Acolhei, ó Pai de bondade, os pedidos que nós, vossos filhos, vos apresentamos confiantes. Por Cristo nosso Senhor. Sou bom pastor, ovelhas guardarei. Não tenho outro ofício, nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Sou bom pastor. Sou bom pastor, ovelhas guardarei. Não tenho outro ofício, nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Maus pastores num dia de sombra não cuidaram e o rebanho se perdeu. Vou sair pelo campo, reunir o que é meu, conduzir e salvar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei. Ovelhas guardarei. Não tenho outro ofício, não tenho nem terei. Quantas vidas eu tiver, quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Destes pratos nivelas montanhas, hão de ver o pastor rebanho atrás. Junto a mim as ovelhas terão muita paz, poderão descansar. Cada igreja, sou bom pastor, lá. Sou bom, ovelhas guardarei. Ovelhas guardarei. Não tenho outro ofício, não tenho, nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Aí, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei a Deus que sempre nos alegremos por estes mistérios pascais, para que nos renovem constantemente e sejam fonte de eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo nossa Páscoa foi imolado. Ele continua a oferecer-se pela humanidade, e junto de vós é nosso eterno intercessor. Imolado já não morre, e morto vive eternamente. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós vos aclamamos cantando a uma só voz.
Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Misericórdia a quem sobem nossos louvores. Nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Pai, nossa oferenda, ó Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelos vosso servo Papa Francisco, por nosso Bispo Joaquim e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas. E de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também São José, esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos. Por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com toda a Igreja, aqui estamos. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, a aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue de vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que partiram desta vida marcados com o sinal da fé. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei, não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade e Perpétua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos, por Cristo Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra, toda a glória, agora e para sempre. Amém, 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 Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas
livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvos. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar. Junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou.
Velai com solicitude ao bom pastor sobre o vosso rebanho, e concedei que vivam nos prados eternos as ovelhas que remistes pelo sangue do vosso Filho, que vive e reina para sempre. Amém. Avisos: terça-feira, cenáculo de Nossa Senhora, às 19h30 na Capela do Rosário. Formação para acólitos e coroinhas, próximo sábado às 16 horas na Matriz. Amanhã, 1º de maio, missa em louvor a São José Operário, às 19 horas na Matriz, com a bênção das carteiras de trabalho. Chá beneficente de São João Batista, dia 7 de maio, no Ginásio de Esportes da Porteira. Adquira sua cartela com os festeiros ou na secretaria paroquial. Carnê em prol da festa de São João. Adquira o seu bilhete com os festeiros. Próximo domingo, missa pelos dizimistas e campanha solidária. Festeirinhos e guardas de São João Batista. Procurar Nara ou Lúcia ou deixar o nome e contato na secretaria paroquial. Ao final da Santa Missa, será distribuído um envelope na qual você pode contribuir com a reforma da Matriz. Contamos com a sua colaboração. O envelope será recolhido na missa de amanhã. Então, amanhã, dia de São José Operário, não é um dia santo de guarda, mas, se possível for, não deixe de participar da Santa Missa. Quantos e quantos testemunhos a gente não escuta de pessoas que, pela intercessão de São José Operário, alcançaram a graça de um trabalho. Então venha, agradeça a Deus, agradeça a São José por tão grande graça na sua vida. Padre, mas eu sou aposentado. Mas você já trabalhou, venha agradecer também pela sua aposentadoria, pelos anos de trabalho que você teve, tá bom? Não deixem de participar. Muito bonito e é uma honra São José. Podemos ficar em pé para juntos clamarmos sobre nós, sobre a nossa semana, os nossos sonhos, trabalhos e projetos, as bênçãos que vêm de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos uma boa noite e uma ótima semana. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia.